Depois de 23 anos, o bolo esquecido no forno revelou um segredo surpreendente e inspirador. Era uma manhã como tantas outras na pequena casa de Dona Rita, cercada por lembranças e o aroma inconfundível de bolo de cenoura que sempre ecoava pelos cômodos. Aos 76 anos, essa avó amorosa e forte tinha passado a vida inteira dedicando-se às filhas, criando um lar acolhedor em meio às dificuldades e ao peso da solidão. Viúva há 23 anos, Dona Rita não se deixou consumir pela tristeza. Sua cozinha se tornou um santuário de sabores e afetos. Mas, naquela manhã, enquanto organizava o armário, um objeto adormecido a aguardava, uma velha forma de bolo, coberta de poeira e memórias. Curiosa, ela puxou a forma para perto e, ao movê-la, sentiu um misto de nostalgia e expectativa. Quantos bolos já saíram daqui? Pensou. Com um sorriso tímido, decidiu preparar sua famosa receita, aquele bolo que unia a família ao redor da mesa. Mas a distração a pegou de surpresa. Ao se perder em lembranças, o tempo voou e, quando o cheiro queimado começou a invadir a casa, foi como um chamado de alerta. Ao abrir o forno, Dona Rita se deparou com a tragédia do bolo carbonizado, mas o que realmente a fez parar foi o que estava escondido na forma, uma carta amarelada, cuidadosamente dobrada. Com o coração acelerado, ela abriu a carta e encontrou palavras escritas por sua falecida sogra. A cada linha lida, um mundo de segredos e histórias pulsava diante dela, revelando uma linhagem de mulheres destemidas, que lutaram contra a pobreza e a discriminação, que amaram e sacrificaram. Era um legado de coragem e resiliência, que iluminou o caminho de Dona Rita e a fez ver que sua vida era mais do que um simples ato de cozinhar. Era uma continuidade de força feminina. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a voz trêmula e os olhos marejados, Dona Rita decidiu que era hora de reunir as filhas e compartilhar essa descoberta extraordinária. O evento tinha que acontecer, para que as três pudessem reconectar-se com suas raízes. No entanto, a expectativa estava carregada de incertezas. A tensão no ar era palpável. O clima já estava pesado antes mesmo que as primeiras palavras fossem ditas. As feridas do passado, mal-entendidos e inseguranças se entrelaçavam em um emaranhado que precisaria ser desfeito. Quando ela começou a ler a carta em voz alta, o ambiente se encheu de emoções intensas. As lágrimas surgiram, tanto de alegria quanto de dor, enquanto as histórias de amor e superação se desenrolavam. E, à medida que o turbilhão emocional aumentava, uma nova revelação sobre o passado familiar surgiu, algo que Dona Rita não esperava. Ela ficou sem saber como isso mudaria o futuro delas. A pergunta ecoava em sua mente: o que realmente sabemos sobre as mulheres da nossa família? Estava apenas no começo de uma jornada que poderia transformar tudo mais uma vez. Enquanto Dona Rita finalizava a leitura da carta, um silêncio pesado se instaurou no ambiente. Suas filhas, Luísa e Mariana, estavam paralisadas. As palavras de sua sogra reverberavam como ecos, trazendo à tona histórias que até então eram apenas sussurros nas memórias da infância. A força da nossa avó continua viva em nós, disse Luísa, quebrando o gelo. Sua voz tremia, denunciando a mistura de sentimentos. Nunca pensei que fossemos parte de algo tão grandioso. Mariana, com os olhos ainda marejados, comentou: mas por que nunca ouvimos isso antes? Por que mamãe nunca nos falou? A frustração ressoou em sua voz, e Dona Rita pôde ver que uma nova tensão se formava entre as irmãs. Dona Rita, percebendo a necessidade de esclarecer, olhou nos olhos delas. Às vezes, as palavras ficam engasgadas. Parte de mim tinha receio de que as histórias trouxessem mais dor do que alegria. Não queria que as memórias das dificuldades ofuscassem as conquistas. Mariana balançou a cabeça, em conflito. Mas a dor também é parte de quem somos. A emoção estava à flor da pele. Precisamos aprender com essas histórias, entender o que nos formou. Luísa, mais sensata, sugeriu: que tal fazermos algo para honrar essa história? Um jantar em família, onde possamos compartilhar nossas próprias lutas e sucessos. Assim, resgatamos nosso legado. Dona Rita sorriu, percebendo que a ideia poderia ser um remédio para as feridas do passado. Era uma chance de cura, uma oportunidade de união. Sim, vamos fazer isso.
Posso preparar o meu bolo de cenoura novamente, e podemos criar novas memórias a partir das velhas. Entretanto, enquanto planejavam o jantar, a mente de Dona Rita estava inquieta. Assim que as filhas saíram para organizar os detalhes, ela sentou-se à mesa, perdida em um mar de reflexões. O que mais poderia haver na nova revelação de sua sogra? Seria possível que as histórias tivessem mais camadas do que aparentavam? A resposta chegou repentinamente, como um relâmpago no horizonte. Havia uma menção na carta sobre um segredo guardado a 7 chaves, algo que envolvia uma antiga rivalidade familiar. O coração da avó acelerou com essa nova descoberta. Seria a hora de encarar esse passado esquecido? Repleta de curiosidade e incerteza, Dona Rita decidiu que precisava investigar. Aquela rivalidade poderia ter afetado não apenas suas avós, mas também a dinâmica entre ela e suas filhas. Seria um novo capítulo, uma nova chance para redefinir suas relações e abrir a porta para o perdão. De repente, a ideia de desenterrar histórias enigmáticas se tornou irresistível. Ela procurou uma caixa na prateleira, repleta de documentos antigos que pertenciam à sua sogra. Entre fotos amareladas e bilhetes rabiscados, havia algo que ela nunca havia notado antes, um diário antigo, bem escondido. Com mãos trêmulas, Dona Rita puxou o diário e, ao abrir, sentiu que estava à beira de um segredo que poderia mudar tudo. O que ela iria descobrir sobre aquelas mulheres lutadoras? O que estava escrito ali poderia iluminar ainda mais a escuridão do passado e dar a compreensão necessária para o futuro? O coração batia mais forte enquanto ela começava a folhear as páginas. Uma nova jornada estava prestes a começar, e Dona Rita estava pronta para desvendar o que o destino havia reservado para ela e suas filhas. Mas, o que ela encontraria poderia ser mais do que esperava. Dona Rita não pôde conter a ansiedade ao percorrer as páginas do diário. A letra era elegante e bem cuidada, cada palavra parecia pulsar com histórias vividas. Com um profundo suspiro, ela se deixou levar para um mundo que parecia distante, mas que ao mesmo tempo ecoava em sua própria vida. No começo do diário, havia anotações sobre o cotidiano de uma mulher forte, sua sogra. Ela descrevia os desafios de criar os filhos em tempos difíceis, as pequenas alegrias encontradas nas tradições familiares e, principalmente, alguns trechos que mencionavam um desentendimento profundo com uma figura feminina da família, uma tia que Rita sempre soube que existia, mas nunca conhecera. Ela não era apenas uma tia, mas uma rival, alguém que tentou destruir tudo o que construímos, estava escrito em uma das páginas. As palavras estavam carregadas de amargura, mas também de uma vontade de compreender, de perdoar. Dona Rita sentiu um frio na espinha ao perceber que, por um fio, aquela rivalidade tinha sido mantida viva por silêncio e ressentimento. Dona Rita virou as páginas rapidamente, como se quisesse escapar daquela verdade dolorosa. A cada nova folha, eram revelados segredos que ela nunca imaginou que existissem. Parecia que sua sogra não apenas lutou com desafios externos, mas também com dilemas internos que moldaram a família de maneiras inimagináveis. Ela encontrou uma passagem que a fez parar. Era sobre um encontro em uma festa, onde 2 irmãs, outrora unidas, se encontraram de forma hostil. O diário contava como uma simples discussão havia desencadeado um racha que durou décadas. Nosso orgulho nos separou, e as crianças pagaram o preço, dizia o texto. Dona Rita refletiu sobre como as mágoas podem se perpetuar por gerações. Lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Aquelas não eram apenas palavras em um diário, eram as vidas de mulheres que, como ela, sofreram, amaram e lutaram por seus filhos. O que seria da família se aquelas desavenças tivessem sido curadas na época? Não era tarde demais? Essa dúvida queimava dentro dela. Com determinação, Dona Rita decidiu que precisava confrontar essa história, não apenas por si mesma, mas por Luísa e Mariana. As filhas precisavam saber da força que aquelas mulheres carregaram e da importância do perdão e do diálogo. Se as memórias podiam ser um legado, também podiam ser um chamado à ação. Vou falar com elas, decidiu. Era um risco, um salto no desconhecido, mas algo dentro dela pulsava com urgência. O jantar em família que planejavam agora ganhou um novo sentido. Se antes era apenas uma celebração, agora seria uma luta por reconstrução, um passo em direção à cura. Enquanto Dona Rita fechava o diário, sentiu uma súbita clareza. As palavras não deviam ser apenas lidas, mas vividas. Antes de chamar as filhas, ela procurou pela receita do bolo de cenoura. A conexão entre o passado e o presente se tornava sólida, camada por camada, como a cobertura cremoso do bolo que ela sempre amara. Entretanto, enquanto a mistura repousava à espera do forno, um barulho no corredor a fez hesitar.
Era Luísa e Mariana voltando, e a expectativa em seus rostos deixou seu coração disparado. O que diria? Como explicar tudo o que a história revelara? As perguntas a cercavam, mas uma se sobressaía. O que elas iriam fazer com o que tinham acabado de descobrir? O peso do legado familiar estava prestes a ser compartilhado, e Dona Rita sabia que essa conversa abriria não apenas feridas, mas possibilidades. Assim, com o coração na mão e a mente fervilhando, ela respirou fundo, decidida a falar. Meninas, precisamos conversar sobre algo muito importante. As palavras de Dona Rita pairaram no ar como um perfume adocicado e enigmático que envolvia a sala. Luísa e Mariana trocaram olhares carregados de curiosidade, cada uma tentando decifrar a expressão da mãe. A expectativa era palpável, quase como o calor do forno que começava a exalar aquele cheiro familiar de bolo de cenoura. Mãe, do que se trata? Luísa perguntou, um toque de impaciência na voz. Dona Rita hesitou, o peso da história das mulheres de sua família se acomodando em seu peito. As páginas do diário dançavam em sua mente, cada frase uma lembrança de desafios e superações que moldaram a vida delas. Era hora de trazer essas memórias à luz. Eu encontrei algo que pode mudar a forma como nos vemos como família, começou, a voz tremendo. Ela olhou para as filhas, um desejo ardente de que elas compreendessem a profundidade do dilema que enfrentava. É sobre nossa história. Mariana encarou, agora confusa. História? Que história, mãe? Dona Rita respirou fundo e foi em frente, compartilhando o que leu no diário, cada palavra saindo como um sussurro carregado de emoção. As rivalidades, o orgulho que destruiu laços, o rancor que perdurou ao longo do tempo. Meninas, a voz da avó e de suas vidas estavam ali, numa colcha de retalhos que compunha o passado familiar, desejando reencontrar seu lugar nas novas gerações. Conforme as palavras fluíam, um silêncio pesado tomou conta da sala. Luísa, sempre a mais impulsiva, parecia querer protestar, mas as informações a deixavam sem ação. Mariana, por outro lado, observava a mãe com um olhar contemplativo, como se tentasse unir as peças de um quebra-cabeça familiar. Então, o que isso significa pra gente? Luísa finalmente quebrou o silêncio, a voz suave, mas determinada. Dona Rita sentiu a urgência do momento. O que mais poderia fazer do que convidá-las a compartilhar a responsabilidade de seguir em frente? Significa que temos uma escolha, minhas filhas. Podemos continuar perpetuando essas mágoas ou podemos decidir romper esse ciclo. O perdão não é apenas uma palavra, é uma ação. Mariana, com a emoção à flor da pele, pediu, mas e se não conseguirmos? E se o raio do orgulho for mais forte? Ali estava a coragem disfarçada de dúvida, a resistência que tantas vezes se manifestou entre gerações. Então, precisamos tentar. Dona Rita exclamou, a determinação enraizada em suas palavras. Neste jantar, quero que possamos falar sobre isso abertamente. Esse bolo é mais que uma receita, é um símbolo. Um símbolo de que o passado pode ser doce se deixarmos o amargo para trás. As filhas se entreolharam, conscientes da profundidade daquela conversa, mas também intrigadas por um novo passo. O que começara como um simples encontro familiar agora se tornava um ritual de reconciliação. Então, antes que pudessem pensar melhor, o timer do forno soou, interrompendo a conversa. Luísa e Mariana se levantaram, quase como se um imã as puxasse em direção ao cheiro do bolo. Vou pegar. Mariana falou, mais animada, como se a doçura pudesse curar as feridas. Mas ao abrir o forno, um vapor quente saiu, trazendo consigo um recorte dos últimos 23 anos. Um pedaço esquecido do passado se revelava, inesperado e surpreendente. Entre os cheiros aconchegantes e os risos emergentes, uma pergunta ecoou na mente de Dona Rita. O que será que mais aquele jantar traria à tona? Atrás delas, a mesa estava à espera. Uma mesa que, assim como a família, estava prestes a ser preenchida com novos sabores e novas histórias. Mas, no fundo, um pressentimento pairava no ar. Havia mais segredos à vista e o verdadeiro desafio estava apenas começando. Mariana se inclinou para fora do forno, com o rosto iluminado pela luz amarelada que emanava de dentro. O aroma do bolo de cenoura se espalhou pela cozinha, e um sorriso involuntário brotou em seus lábios. Mas, assim que o bolo foi colocado sobre a bancada, suas mãos hesitaram. Ela sentiu seu coração acelerar quando avistou algo peculiar no fundo da forma. Mãe, tem algo aqui, exclamou, puxando rapidamente o bolo para o lado e se inclinando com curiosidade. O que antes parecia uma simples sobremesa agora era um mistério.
Dona Rita se aproximou, e logo Luísa se juntou à irmã, com os olhos arregalados. Algo escondido entre as bordas do bolo começava a se manifestar, uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo, que fora esquecida durante anos. Dona Rita sentiu um frio na barriga. Era um baú que sua avó costumava guardar, um relicário que trazia consigo emoções e histórias há muito perdidas. Eu não sabia que isso estava aqui, murmurou a matriarca, enquanto sua mente acelerava, vislumbrando memórias misturadas de alegrias e tristezas. Mariana, a mais atrevida, pegou a caixa com um gesto rápido, quebrando o silêncio que ecoava na cozinha. Vamos abrir? A pergunta flutuou no ar, repleta de uma expectativa irrefriável. A opinião de Luísa era incisiva, um sim, que ressoava na busca por respostas. As três estavam juntas agora, uma unidade que começava a romper as barreiras do receio. Dona Rita, com as mãos trêmulas, disse: esperem, precisamos pensar bem. Isso pode trazer à tona coisas que não estávamos prontas para enfrentar. Mas suas palavras falharam em acalmar as filhas. A curiosidade era um combustível poderoso, e a experiência de vida que sempre a fazia cautelosa agora parecia um grito de passado. É uma caixa, mãe. Eu só estou pedindo para a gente abrir. O que mais pode ter dentro dela que já não sabemos? Luísa estava impaciente, mas havia em sua voz um desejo de união, um ímpeto de descobrir o que poderia curar as feridas que as mantinham afastadas. Mariana, se aproximando da mãe, aguardava a decisão com olhos brilhantes. Dona Rita não conseguia resistir. A desconfiança que a cercava era sobrepujada por um anseio de desvendar todas aquelas memórias. Ok, então. Ela respondeu, a voz mais firme agora. Vamos abrir. Com um leve empurrão, a caixa se revelou cheia de cartas amareladas, fotografias antigas e pequenos objetos que faziam parte da história da família. Assim que começaram a examiná-los, os rostos nelas refletiam experiências que pareciam ecoar a vida que levaram. Entre risos e lágrimas, segredos foram sendo desnudados, como flores que desabrocham após a tempestade. Uma fotografia em especial fez os olhos de Dona Rita se encherem de lágrimas. Era uma imagem de sua mãe, com um sorriso vibrante, cercada pelas irmãs em um dia ensolarado. Ela estava tão feliz, murmurou, a voz embargada. Com isso, as filhas notaram a fragilidade de sua mãe. A atmosfera da cozinha mudou. Era como se a história das antepassadas estivesse se desenrolando à sua frente, repleta de promessas e dores. O que antes era uma mesa para um jantar abafado agora se tornava um altar de reconciliação. No entanto, a emoção rapidamente se fundiu com um novo dilema. Dos papéis, surgiu uma carta, desenhada com uma caligrafia elegante, que parecia especificamente endereçada a Dona Rita. O seu nome estava lá, mas o que estaria escrito poderia mudar tudo. As filhas se inclinaram. E a pergunta deixava todos em suspense. Mãe, o que diz essa carta? O que estaria escrito nas linhas de um passado que se recusava a permanecer escondido? Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer, e a resposta poderia significar um verdadeiro divisor de águas para cada uma delas. A tensão pairava no ar. Dona Rita respirou fundo, segurando a carta com as mãos trêmulas. Seus olhos se fecharam por um instante, como se estivesse buscando coragem em um lugar escondido dela mesma. O silêncio na cozinha era palpável, um misto de expectativa e temor. Eu não sei se estou pronta para ler isso agora, admite, a voz fraquejando. Mariana e Luísa trocaram olhares, percebendo o peso da situação. O que poderia ser tão significativo para deixar sua mãe tão nervosa? Vamos ler juntas, mãe. Não precisa enfrentar isso sozinha, sugeriu Luísa, aproximando-se para colocar a mão sobre a dela. Mariana fazia o mesmo, unindo forças. A empatia que brotava delas era como um bálsamo para Dona Rita, que sentia o peso dos anos desmoronando aos poucos. Com um esforço, ela deslizou o dedo pela superfície da carta, sentindo a textura do papel envelhecido. Era uma conexão tangível com o passado. O coração dela batia acelerado, mas a vontade de descobrir a verdade sobre sua própria história era mais poderosa. Tá bom, vamos lá, disse ela, pegando coragem. As filhas se inclinaram, ouvidos atentos e corações pulsando com a expectativa de revelações que poderiam mudar tudo. Dona Rita começou a ler em voz alta, e cada palavra parecia ecoar como um anúncio do que estava por vir. Minha querida Rita, começou a carta. O tom era íntimo, familiar. Se você está lendo isso, é porque talvez precise entender algumas coisas que nunca tive coragem de dizer. Enquanto as palavras se desenrolavam, o clima se intensificava.
Era como se cada frase carregasse o peso de segredos guardados por décadas. A avó de Dona Rita falava sobre amores perdidos e escolhas difíceis, revelando um lado dela que ninguém conhecia. Lembranças de um amor avassalador que encontrou em tempos difíceis, segredos que envolveram em uma teia de obrigação e desejo. Dona Rita interrompeu a leitura para enxugar lágrimas que começavam a escorregar por seu rosto. Sua voz falhou, mostrando que as palavras ressoavam profundamente. Mariana se aproximou, passando o braço por sobre os ombros da mãe, enquanto Luísa segurava sua mão, dando suporte, mostrando que todas estavam juntas nessa jornada emocional. Ela fala sobre você, mãe. Como se fosse uma espécie de legado, comentou Mariana, percebendo que a história não era apenas da avó, mas uma continuidade do que existia entre elas. Era como se a carta estivesse costurando laços que o tempo havia ameaçado romper. Meu amor por você sempre foi um motivo para lutar. Dona Rita leu em meio a soluços, suas palavras dançando em meio ao turbilhão emocional. As filhas notaram que a conexão entre as gerações estava se fortalecendo, construindo um novo entendimento sobre a vida e suas complexidades. Mas, à medida que a leitura se aproximava do final, uma nova reviravolta surgiu. A avó mencionou um segredo que poderia trazer mudanças significativas. Se algum dia você se sentir perdida, procure o velho diário que deixei embaixo da minha cama. Nele, encontrará as respostas que tanto busca. As três estavam hipnotizadas. O que poderia estar escrito naquele diário? O que mais a avó poderia ter guardado? Dona Rita olhou para as filhas, o olhar cheio de intensidade e questionamentos. Precisamos encontrar esse diário, eu sinto que pode mudar tudo na nossa história. A determinação delas estava repleta de emoção, um laço estreito se formando entre passado e futuro. A cozinha, que antes abrigava apenas um bolo, agora era um espaço de revelações, esperanças e desafios. O que estaria guardado naquele diário? O que mais a avó tinha escondido? As perguntas ecoavam na mente de todas enquanto a jornada em busca da verdade apenas começava. A emoção palpável no ar anunciava que uma nova descoberta estava prestes a colocar à prova tudo o que elas acreditavam saber sobre si mesmas e sobre sua família. A primeira luz da manhã entrou pela janela da cozinha, misturando-se ao aroma do café fresco. Dona Rita, Mariana e Luísa estavam sentadas à mesa, mas a atmosfera era bem diferente da usual. O diário da avó agora habitava seus pensamentos, uma presença insistente e carregada de possíveis revelações. Dona Rita olhava pela janela, a mente longe, tentando articular cada palavra que tinha lido na carta e os significados ocultos que elas tinham passado por tanto tempo sem serem notadas. Então, qual será o plano? Perguntou Mariana, com a determinação transparecendo em sua voz. Luísa girou a caneca de café nas mãos, um gesto nervoso que denunciava sua ansiedade. O desejo de descobrir segredos estava em seus corações, pulsando como um chamado. Precisamos ir até a casa da vovó, sugeriu Dona Rita, um pouco hesitante. Mas e se o diário não estiver mais lá? E se eu não conseguir lidar com o que estiver escrito? E se estiver lá? Vamos em busca de respostas, mãe, Luísa respondeu, abraçando a mãe mais uma vez. É sua história também. Aquelas palavras começaram a quebrar as barreiras que Dona Rita havia construído ao longo dos anos. A ferida que sempre se sentiu ao lembrar de sua avó poderia finalmente ser curada. Uma ideia tomou forma na mente das três. Ao invés de apenas visitar a casa, decidiriam tornar aquele momento um ritual. Luísa puxou um bloco de papel e começaram a listar itens que poderiam levar: flores, fotos antigas e uma caixinha para colocar o diário. Afinal, independentemente do que encontrassem, queriam honrar a memória da avó. Enquanto se preparavam para a viagem, a excitação e o medo se fundiam. Nunca tiveram a chance de explorar os segredos de sua ancestralidade, e isso seria um marco significativo na relação entre elas. A história que estava secreta nas páginas de um diário agora poderia moldar a nova forma de ver o passado. Quando finalmente chegaram à casa da avó, o lugar exalava nostalgia. Os quadros nas paredes pareciam vigiar cada movimento feito, e Dona Rita sentia seu coração acelerado ao adentrar o recinto que ficou tão abandonado. O som do render das tábuas sob os pés a fazia lembrar de tantas manhãs passadas ali, ladeadas por risadas e histórias contadas à mesa. Vamos àquele quarto, certo? Luísa perguntou, apontando para o corredor escuro no final da casa. A cama da avó sempre esteve lá, mas agora parecia um símbolo de mistério. Dona Rita hesitou, mas a mão de Mariana segurou firme a sua. Ela respirou fundo. As três se dirigiram ao quarto e abriram a porta. O cheiro de madeira envelhecida encheu o ar.
Acha que está realmente lá embaixo da cama? Mariana indagou. Dona Rita andou até lá, sentindo seu coração pulsar pelos ecos de lembranças passadas. Abaixou-se e, com um pouco de esforço, puxou o que parecia ser uma caixa de madeira desgastada. O coração dela batia forte. Aqui está, disse, ofegante, com o olhar fixo na caixa de madeira meio coberta de poeira. Luísa e Mariana se aproximaram, e um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. A caixa estava trancada, mas a sensação de que dentro dela estava um universo de respostas era palpável. O que será que ela escondeu? Luísa murmurou, meramente um fragmento de sua inquietação. Dona Rita olhou fixamente para a caixa, seus dedos tremendo compassadamente em nervosismo. Não sei se estou pronta, ela começou. Mas a determinação nas faces das filhas a fazia sentir que não havia retorno. O que significava o legado que a avó deixou? A ansiedade e a esperança acompanharam enquanto buscavam a chave para aquela porta do passado. Vamos abrir juntas, então, sugeriu Mariana, sua voz cheia de paixão. Seja o que for, fazemos isso juntas. Dona Rita respirou fundo mais uma vez, e, em meio ao mistério e à expectativa, sentiu que estava pronta para descobrir. E assim, com a chave imaginária do amor, elas se prepararam para desvendar não apenas um diário, mas um capítulo inteiro da vida que poderia reescrever a história da família. Entretanto, nada podia preparar Dona Rita para o que realmente encontraria ao abrir aquela caixa. As paredes pareciam fazer eco, a sensação do desconhecido aumentava. O que haverá dentro daquela caixa mágica? Quais verdades poderiam mudar o que pensavam saber sobre elas mesmas? As perguntas dançavam no ar, cheias de promessas e anseios por verdade. Dona Rita respirou fundo, sentindo a pressão da expectativa apertar seu peito. A caixa parecia pesada, não apenas em peso, mas em significados que agora estavam nas mãos dela. Com um olhar determinado, várias emoções passaram por seu rosto, curiosidade e temor entrelaçados. Vamos lá, mães. 1, 2, 3. Mariana exclamou, dando um leve puxão na caixa, mas Dona Rita deteve, colocando a mão na tampa. Espere. Podemos abrir de forma diferente, sugeriu Luísa, com um brilho nos olhos. Vamos homenagear a vovó antes de descobrir o que está aqui dentro. Dona Rita assentiu, e as três se reuniram em um pequeno círculo, a caixa no centro, como um altar. Elas começaram a falar sobre suas memórias mais queridas com a avó. Lembro daquelas tardes em que ela me ensinava a fazer pão, disse Dona Rita, tentando não deixar as lágrimas escaparem. Ela sempre dizia que o segredo do bom pão era o amor que colocávamos nos ingredientes. E os contos que ela narrava eram como magia, acrescentou Mariana, sua voz embargada. Sempre terminavam me deixando com vontade de saber mais. Finalmente, Luísa, com um olhar radiante, falou, vamos fazer isso por ela, em memória do que ela nos deu. Depois abrimos. Naquele momento, as três entrelaçaram suas mãos e fizeram uma pequena oração, uma bênção para a memória da avó e para o que estava prestes a ser revelado. Era um gesto simples, porém carregado de amor, de união familiar que transcende gerações. A atmosfera ao redor pareceu se iluminar com a força da conexão. Em meio ao silêncio respeitoso, Dona Rita afastou suavemente a tampa da caixa, o som do rangido ecoando como um chamado. O interior estava escuro e empoeirado, mas no canto, algo brilhava. As três se inclinaram juntas, e logo perceberam que, além do que parecia ser uma pilha de papéis envelhecidos, havia algo mais, uma pequena chave pendurada em um cordão frágil. O que será isso? Mariana murmurou, seus olhos arregalados. Dona Rita pegou a chave com cuidado, surpreendendo-se com a forma como ela parecia nova, apesar da poeira que a rodeava. Talvez essa chave seja para um diário, Luísa sugeriu. Um diário que pode estar em outro lugar da casa. O coração de Dona Rita disparou. A emoção a envolvia de maneira inexplicável. Agora, elas tinham um novo objetivo. E logo elas perceberam que a caixa não apenas guardava histórias, mas uma nova jornada. Vamos procurar. Mariana disse, já se levantando. Se essa chave abriu a caixa, talvez ela abra outra coisa. Elas se dispersaram pela casa, explorando cada canto. O calor das memórias as envolveu novamente. Risadas ecoadas, o cheiro de comida caseira, e pequenos objetos que pareciam sussurrar histórias do passado. Mas a ansiedade de Dona Rita crescia. E se o que estavam prestes a descobrir não fosse tão bonito assim? E se houvesse segredos que prefeririam nunca saber? Cada vez que passava por um objeto familiar, o medo de enfrentar a verdade a paralisava.
Finalmente, Luísa gritou. Achei uma porta trancada no corredor. Vem cá. O coração compulsou em Rita. A chave que tinha em mãos se ressentia. Ela se lembrou da voz da avó, sempre tão ousada, e a coragem começou a brotar novamente. Vamos juntas, meninos, disse Dona Rita, movendo-se com determinação em direção ao som da voz da filha. Ao se aproximarem da porta, sentiu que aquele momento era o verdadeiro despertar da história da família. Qual seria o legado que a avó guardou tão cuidadosamente? Com a mão tremendo, Dona Rita inseriu a chave na fechadura, um símbolo da coragem que estava ganhando força. A expectativa aumentava, e o silêncio profundo se instalou na sala. O que as esperava do outro lado? Estamos juntas, Mariana segurou, e Luísa segurou a mão da mãe, um toque cheio de força. Dona Rita girou a chave. O som do clique ecoou como um sino, ressoando em cada coração ali presente. Quando a porta se abriu lentamente, um novo futuro aguardava por elas, como uma página em branco pronta para ser escrita. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto a porta se abria devagar. A luz fraca do corredor se epunha ao espaço com uma aura de mistério. A sala atrás da porta era diferente de tudo que Dona Rita e as filhas já haviam visto. As paredes estavam cobertas com antigas fotografias, capturando sorrisos, olhares cheios de amor e momentos de felicidade que pareciam pulsar vida. No centro do espaço, uma mesa de madeira antiga estava coberta por um pano de linho surrado. A primeira a ousar entrar foi Luísa, puxando as duas atrás dela. O cheiro de mofo e papel envelhecido invadiu suas narinas. As três se entreolharam, seus olhares refletindo uma mistura de excitação e receio. Poderia esse lugar, tão repleto de memórias esquecidas, abrigar a verdade que tanto buscavam? Olhem aquelas caixas! Mariana exclamou, apontando para um canto da sala, onde uma pilha de caixas de papelão estava empilhada, quase escondida pela poeira. Com um gesto hesitante, Dona Rita avançou em direção a elas, seu coração pulsando forte. Sentia que cada passo levava mais perto de um entendimento fundamental sobre sua própria história. Luísa ajudou a empurrar uma das caixas, e o som do papel se movendo parecia um sussurro, como se as memórias guardadas ali quisessem ser ouvidas. Ao abrir a tapa, uma avalanche de cartas desmoronou, e logo o cheiro do papel velho tomou conta do ar. Dona Rita mordeu o lábio, as lágrimas surgindo em seus olhos. São cartas da vovó. Mariana e Luísa observaram, fascinadas. O que elas dizem? Luísa perguntou, seus olhos brilhando de curiosidade. Com as mãos trêmulas, Dona Rita começou a folhear as folhas amareladas. As palavras da avó dançavam na sua mente, lágrimas deslizavam pelo seu rosto enquanto ela lia em voz alta. Queridos filhos, se um dia vocês encontrarem estas cartas, saibam que o amor que sinto por vocês nunca desapareceu. Mesmo nos momentos mais difíceis que enfrentei, cada frase revelava uma parte da alma da avó, uma mulher que enfrentou desafios maiores do que poderiam imaginar. Dona Rita se lembrou de momentos que pensara ter esquecido, histórias de amor, perda e superação. A avó falava de um assento vazio à mesa de Natal, a falta do marido, e como sempre seria importante manter a tradição da família unida. Ela estava tão forte. Comentava Mariana, emocionada. Nunca soube disso, a respiração das três se tornava mais rápida, e o peso da herança estava se tornando cada vez mais claro. Era uma continuação de amor, um legado que não podia ser esquecido. Dona Rita olhou para as filhas, seu olhar estava iluminado. Ela sempre nos disse para sermos corajosas, mesmo quando o mundo parecer desmoronar ao nosso redor. Com um novo propósito, elas se reuniram para buscar mais recordações, reviver histórias compartilhadas. A sala agora parecia um verdadeiro santuário de lembranças. Enquanto abriam caixas e cartas, um pequeno diário caiu, apoiado na mesa. Ao abrir, encontraram uma anotação que deixava uma pergunta no ar. Você já se perguntou o que o amor verdadeiro realmente significa? Dona Rita parou, o coração disparando novamente. O diário parecia conter algo profundo, um segredo guardado que poderia mudar tudo. Antes que a excitação pudesse tomar conta, ficou a questão no ar. O que será que ela estava prestes a revelar? Perguntou Luísa, com a voz embargada. Dona Rita se preparou para ler. À medida que os olhos percorriam as páginas, sentiu que a avó tinha ainda muito mais para contar. Dona Rita sentiu que a atmosfera na sala mudará. O ar estava cheio de promessas e expectativas. Com o diário da avó em mãos, ela percebeu que estava prestes a desenterrar segredos que poderiam finalmente responder às perguntas que a acompanhavam por toda a vida. Assim, respirou fundo, elogiando a coragem que havia cultivado ao longo dos anos.
Vamos descobrir juntas, sussurrou, as filhas assentindo em uníssono. A conexão já estava firmada, e as palavras precisavam fluir. A avó estava ali, de alguma forma, guiando-as através de suas memórias. Dona Rita começou a ler em voz alta, suas palavras ecoando como uma melodia familiar. O amor verdadeiro, para mim, sempre foi liberdade, liberdade de ser quem somos, sem medos ou limitações. Ele não é fácil, mas é a força que nos une, mesmo nas horas mais escuras. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Dona Rita. O relato da avó tocava profundamente e revelava uma mulher que, apesar das dificuldades, entendia que o amor era um ato de coragem. Era uma lição que ela queria passar para suas filhas. Ela fala sobre um amor que enfrentou barreiras, Mariana comentou, com a voz embargada. Como se tudo que ela viveu fosse, na verdade, um convite para que nós nunca desistíssemos. Essa percepção ressoou como um claro entendimento coletivo entre elas. A angústia, os desafios e as histórias de dor contidas nas cartas e diários estavam se transformando em sabedoria e esperança. Dona Rita sentia que os ideais da avó agora pulsavam em seu coração, aguardando para serem revividos. Conforme as páginas se viravam, Dona Rita encontrou uma passagem sobre um momento específico em que sua avó enfrentou a rivalidade que havia tanto afetado a família. O diário contou como, ao invés de lutar contra as adversidades, ela escolheu perdoar. Perdoar é como cortar o cordão da dor e permitir que a luz entre, estava escrito. Ela estava certa, disse Luísa, vendo Dona Rita parar para absorver as palavras. Nós precisamos entender que o passado não deve moldar nosso futuro. As histórias de nossa avó nos mostram que somos mais fortes quando nos levantamos juntas. Vamos honrar isso, Dona Rita declarou, a voz carregada de emoção. Nós temos que nos reunir e conversar sobre tudo isso. Vamos fazer nosso jantar e partilhar as verdades de nossas histórias. À medida que a leitura prosseguia, um novo tom de determinação crescia entre elas. Finalmente, Dona Rita chegou à última anotação, onde a avó pedirá um encontro. Se um dia você tiver dúvidas sobre o amor, lembre-se de que os laços criados com coragem, perdão e entendimento são os que perduram para sempre. Ao encerrar a leitura, um silêncio profundo envolveu o espaço. As três estavam conectadas por um legado poderoso, que não apenas iluminou o passado, mas também abriu um caminho para um futuro repleto de novas histórias e memórias. Precisamos fazer uma nova tradição, sugeriu Mariana, sua face iluminada por uma ideia vibrante. Vamos fazer do nosso jantar uma oportunidade de celebrar a nossa história, nossos desafios e conquistas. Vamos ajudar umas às outras a ver a beleza do legado que temos. Com certeza, Luísa concordou, um sorriso radiante estampado em seu rosto. E cada bolinho que fizermos pode ser uma homenagem às nossas avós e a todas as mulheres guerreiras que vieram antes de nós. Dona Rita olhou para suas filhas, o coração repleto de gratidão. O que antes era um momento de dor agora se tornará um espaço de aprendizado e união. Com um abraço coletivo, elas entenderam que juntas eram mais fortes, e que o passado não precisava ser um fardo, mas uma ponte para o futuro. Chega de esconder histórias, vamos compartilhá-las. Cada lágrima e cada sorriso faz parte do que somos, Dona Rita disse, já cheia de empolgação com a ideia de reescrever a história da família em um novo tom. Assim, ao deixarem a antiga casa da avó, o que antes costumava ser um local carregado de segredos agora se tornava um símbolo de renovação e esperança. Elas estavam prontas para enfrentar a vida de maneira diferente, juntas, como uma verdadeira família unida por amor, compreensão e um legado sagrado. A nova jornada se delineava na frente delas, um caderno em branco, pronto para ser preenchido com novas memórias e histórias que elas escreveriam lado a lado. E enquanto Dona Rita olhava para o horizonte, via não apenas um futuro iluminado, mas todo o amor que construiriam em cada refeição, em cada encontro, e em cada bolo que fizessem juntas. Este era o momento em que tudo mudava. Assim, com o coração em paz e um sorriso radiante, Dona Rita sabia que o ciclo da dor havia quebrado e, agora, era hora de celebrar a força que reside no amor que nunca se apaga. E, se você está sentindo a transformação dessa história, não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like imediatamente para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos emocionantes. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história inspiradora. Não espere nem mais um segundo. Essa é a sua chance de ser parte da nossa jornada.